Nascido em épocas difíceis, Moisés pertencia à tribo de Levi. Era filho de Arão com Joquebede e desde criança era visível os propósitos de Deus. Diz a história que ao nascer o colocaram no cesto de juncos no Nilo e for achado pela filha de Faraó no período da tarde, o que derivou seu nome Salvo das Águas. Como filho adotivo, teve acesso aos estudos e às ciências do Velho Egito. E embora a Bíblia Sagrada não diga muito sobre sua adolescência, bem sabemos dos costumes da época e de como Deus criou planos para este homem. Possivelmente, anos depois se tornaria príncipe, mas o Senhor o visualizou como libertador dos hebreus. E neste intervalo, concluiu os estudos, pôde aprender sobre os deuses dos egípcios e alguns segredos do deserto. Moisés era o exímio matemático, astrólogo talvez, e tinha habilidades impressionantes, entre elas o conhecimento de 70 dialetos da época. Mas observe que, dependente do passar do tempo, os planos de Deus não mudam, e na vida deste jovem também for assim. Quando torna a ser citado no livro de Êxodo, Moisés é um adulto e defensor nato dos hebreus, e diz a Bíblia que certa feita presenciou o castigo de um hebreu e por isso assassinou o egípcio. Após aquele acontecimento, fugira para Midian, onde se casa com Séfora, filha de Jetro, e no Horebe ele pôde ter grandes experiências com Deus. Há anos Deus não falava com alguém, nem sequer se revelava a qualquer pessoa. E daquela sarça surgiu com voz inconfundível, lhe mostrando propósitos e dizendo que o conhecia. Aprenda que nem sempre Deus falará contigo onde habitas, e pode chamá-lo ou revelar a você em qualquer lugar. Porque Deus te conhece na intimidade e não tem interesse em teu passado, mas tem bons planos para o teu futuro. Compreenda que certas lembranças prejudicam o teu crescimento. E se quiser vencer, deverá abandoná-las urgentemente. Este era o segredo contido nas sandálias de Moisés, quando Deus lhe pediu para tirá-las antes mesmo de prosseguir. Então, retire da sua vida lembranças dolorosas. Retire da tua vida aquilo que tem te ferido. Retire da sua vida os pensamentos ruins e os velhos hábitos, mas tome posse daquilo que está escrito na palavra. O que Moisés fez em seu ministério serve de diretrizes a nós, apesar de ter cometido erros, tanto no início quanto no fim. Mas deixou a glória do Egito para ser pastor nas montanhas e abandonou sonhos para atender os propósitos de Deus. Moisés deixou de ser súdito ao ser instruído pelo Senhor, e com isso se tornou legislador, porta-voz na escassez e direção a um povo que sofria. Talvez me pergunte qual a razão de Deus escolher alguém assim, às vezes errante, simples nas palavras e com erros do passado. Tenho para mim que o Senhor não erra em suas escolhas, mas levanta pessoas que anseiam ser alguém. E no caso Moisés, ele queria ser o líder, porém no reino errado no Egito. Ele queria servir Faraó e também ser servido, mas Deus ouviu servindo-o em sua obra. Aprenda que quando quiser fazer algo ou melhorar o nível, Deus se manifestará para ajudá-lo. E nem sempre fará aquilo que desejas, mas prometo que lhe fará o melhor. Nem sempre Deus te dará ouro ou sandálias de couro, mas fará a sua roupagem crescer e protegerá teus pés. Nem sempre te dará guarda-chuvas na tempestade, mas será nuvem que o acompanhará. Na escuridão do deserto não terás farol para guiá-lo, mas deve seguir a autêntica presença de Deus, aleluia. Portanto, lidere com propósitos, pois os sinais de Deus acompanham você. Mesmo com uma biografia impecável, poliglota e instruído nas ciências do Egito, Moisés conheceria a ciência de Deus. E ao pensar que entendia da astrologia, viu o povo ser guiado, sem mapas
e tantos milagres acontecerem. Quando pensava dominar o segredo das águas, Deus lhe mostrou as águas vertentes da rocha. E quando pensava que conhecia a autoridade de um cajado de ouro, Deus revelou seu poder num cajado de madeira. Ah, meu irmão, talvez não entenda o porquê desta mensagem, mas o Eterno quer que conheça os segredos dos céus. E para isso, mexerá em teus planos, ideias e planejamentos, porque os caminhos do Senhor são perfeitos e sua visão é infinita. E enquanto o homem nem sabe aonde ir, Deus conhece por onde passará os seus passos. Por isso, prepare-se para ver Deus lhe fazer surpresas e esteja preparado para ser o instrumento na mão do Senhor. Por esses dias, uma provisão será liberada em sua vida, com o intuito de anunciar o reino com o poder dos céus. E aqueles que te observam saberão que aquele que te escolheu não dorme, mas tem ouvido suas orações com atenção. Apenas creia. Pois além de lidar com pessoas, Moisés teria de lidar com problemas. E isto é grave quando se tem o chamado. Teria de resolver questões importantes, ter algumas decisões enquanto continuava submissa ao Senhor. E nisso percebo que faltam lideranças com 3 qualidades. Primeira, que saiba ouvir o povo. Segundo, que decida de forma prática. Terceira, que direcionem pessoas segundo a vontade de Deus. Isto faz diferença que Ele dera, pois temos visto alguns ensinar usando a vida como modelo e outros infelizmente apenas com teses. Mas Deus quer que ensine segundo a sua vontade e viva segundo a sua vontade. Chegou o tempo de quem estiver perdido achar seu lugar no reino, e aos desvalorizados serem honrados pelo Senhor. Quem se predispôs será auxiliado, mas quanto aos teimosos, a carreira está com os dias contados. Pois Deus está levantando líderes que unem chamado com propósitos e visam servir o Senhor de forma sincera. E saiba que está incluso neste povo que o Senhor chama pelo nome, meu irmão. Assim como foi com Moisés, eu acredito, Deus também será com você. A história de Moisés é magnífica por mostrar o poder de Deus em ação e instruir o cristão a jamais desobedecê-lo, pois podemos ter experiências, ser doutos na palavra e edificados no Espírito, mas se liderarmos conforme nossos intentos, seremos todos fracassados. A obra de Deus tem dono, meu irmão, e não é regida de qualquer maneira. Não é espremendo vidas que crescerá, nem omitindo coisas que irá vencer. Então, receba esta palavra, porque virão dias difíceis de serem enfrentados e Deus tem pressa para usar você. O legado de Moisés ensina muitas coisas, entre elas a defesa dos hebreus e a apologética à vontade do Senhor. E nisso contempla uma geração forte de ministros, dominados por propósitos e dispostos a ouvirem quem o chamou. Escute-o nesta noite, pois Deus está te preparando para algo extraordinário, onde muitos conhecerão o Evangelho e farão parte desta expansão. Sinais serão notórios aos olhos humanos e aquilo que precisa chegará às tuas mãos. Portanto, faça apenas o que o Senhor lhe disser, porque Deus não conta com anjos para alcançar o mundo, nem com pedras para que clamem, mas Deus está contando contigo nesta noite. Na verdade, Moisés esperou anos por algo ilusório, enquanto Deus lhe preparava para algo concreto. Moisés estudou e cumpriu as obrigações na época, mas sequer sabia sobre os sonhos de Deus. E assim somos nós, pois estudamos a palavra e em tudo buscamos resposta, mas não sabemos na íntegra aquilo que nos espera. Afinal, Deus revela o início das promessas, mas nunca aponta ao fim, pois suas promessas são infinitas. Então, se tens vivido dias como estes, onde promessas ardem em sua alma, eu tenho uma notícia boa. Líder, o teu dia está chegando. Ser líder é ser experimentado na vida e na obra, saber da incredulidade do povo, mas efetuar os desígnios de Deus. Ser líder é ser guiado pelos céus, enquanto teus pés estarão firmes na terra. Agindo assim, as barreiras não permanecerão por muito tempo
e os desafios serão vencidos, como foi por Moisés. Ele não tinha meios para alimentar o povo, mas Deus tinha. Não tinha meios para atravessar o mar, mas Deus tinha. Ele não tinha água para saciar milhões, mas Deus surpreendentemente tinha. E a única coisa que você não pode fazer é ser rebelde como Moisés foi. Não deixe de falar com a rocha ao invés de feri-la. Quer palavra? Fale com a rocha. Quer visão nesta noite? Fale com a rocha. Quer direção? Fale com a rocha, mas não a fira, porque no dia que a ferir, haverá uma quebra de comunhão tremenda e principalmente se atribuir obras divinas a si mesmo como ele fez. Ministros de Deus, faça somente aquilo que o dono da obra pediu. Mesmo quando o entusiasmo florescer, faça isso. Obedeça-o até nas últimas consequências e não se desvie dos seus intentos por nenhum segundo. Moisés era instruído, mas não estava seguro. Sabia o que era comunhão, mas a ira estava à flor da pele. Ele até conhecia o deserto, mas não conhecia na plenitude os mistérios de Deus. Então, lembre-se que, se sentir pronto, descobrirá que é somente o aprendiz. E se pensar apenas em suas condições, despertará o desespero no teu coração. Porém, se ouvir apenas a voz de Deus, aleluia, cada pedra verterá água, e na hora exata lhe trarão refrigério em sua alma. Não é tempo de reformar, mas de construir. Não é tempo de espalhar e se de juntar. Não é tempo de explodir, mas de calar-se, porque o tempo pertence a Deus e não podes errar desta vez. O Senhor quer que seu povo marche, enquanto é liderado sabiamente por você. Porque líder instruído não se faz da noite para o dia, pois são forjados nas mãos do ourives. Nas mãos de Moisés havia um cajado, mas em suas mãos tem autoridade. Nos pés de Moisés havia sandálias, mas em teus pés há sapatos da salvação. Isto prova que Deus está contigo, e tais sinais demonstram que está sendo preparado. Portanto, não pare quando achar que não vai suportar, nem mesmo nos levante das águas ou na hora das acusações. Deus realizará promessas em sua vida e libertará um povo por meio da sua disposição. Então, seja um líder com propósitos.